Olá, dando andamento ao nosso curso de Matemática Financeira Básica, trago hoje na quinta aula as principais taxas de juros. Nós vamos ter vários tipos de taxas de juros e nós vamos ver aqui, vou citar 3 para vocês e vou focar em 2, certo? Então, percebam, na prática, o que é a taxa de juros? Tem que ter muito cuidado para não confundir com juros, que a maioria das pessoas que estão trabalhando com a matemática financeira confunde os juros com a taxa de juros. Na prática, elas funcionam como uma compensação pelo tempo em que o dinheiro ficou emprestado ou investido. Então, detalhe para você matar sua dúvida de uma vez por toda. Dica: o que é os juros? Os juros é o rendimento em dinheiro do que você aplicou, do que você deixou lá guardado, né? Então, esse é o juro, é o valor em espécie, é o que rendeu. E o que é a taxa de juros? A taxa de juros é a porcentagem, é o tipo de taxa, de acordo com o mercado ou não, que foi aplicado no seu dinheiro para ele ter aquele rendimento futuro. Então, qual que foi o rendimento? Foi de 12% ao ano? Foi de 1% ao mês? Foi o quê? Juros simples? Juros compostos? Então, esse é a taxa. Os juros é o rendimento em espécie. Então, não confunda nunca mais. Então, dando continuidade aqui aos nossos tipos de juros, nós temos a taxa efetiva, nossos tipos de taxas de juros, né? Nós temos a taxa efetiva, a taxa nominal e a taxa real. Nós vamos focar na taxa efetiva e na taxa nominal, que é o mais trabalhado e o mais pedido a nível básico. Às vezes nem pede para entrar em detalhe, mas vem no enunciado de alguma questão, principalmente do Enem e do Cefet, que vem dizendo há uma taxa efetiva tal. Então, é importante que a gente saiba diferenciar uma da outra. Então, a taxa nominal, ela é que dá-se o nome de taxa de juro nominal ou taxa nominal, juro que capitaliza mais de uma vez por ano. Então, por exemplo, o que é a taxa nominal? É quando você já faz um acordo, por exemplo, de um empréstimo, e lá no contrato já está estipulando que você vai pagar essa taxa anualmente, que a base dela, geralmente, na maioria das vezes, a base é anual. É tomado como base o ano, né? E o ano comercial estabelecido em 365 dias, ok? Então, essa é a taxa nominal. Então, eu fiz um empréstimo de 15 mil reais, de X mil reais, a uma taxa nominal, quer dizer que essa taxa é cobrada ao ano sobre esse valor que eu peguei emprestado no banco, numa financiadora, ok? Então, para calcular a taxa nominal, é simples. Nós pagamos os juros pagos ou recebidos, valor em espécie. Então, quanto que rendeu? Lá no nosso exemplo da aula anterior, de 40 reais subiu para 43 reais. Qual que foi o aumento significativo? De 3 reais em espécie. Então, pega esses 3 e divide pelo capital inicial, que era de 40 reais. Então, aqui, só transformando a palavra lá em valor, que foi uma compra, aqui para capital é a mesma coisa. Capital inicial é aquele primeiro valor. Tá ok? Então, é pegar os 3 reais e dividir por 40 reais, que é o valor inicial. Mas aqui, como é taxa nominal, que é ao ano, né? Então, você vai descobrir um valor em número decimal, multiplica-se por 100 novamente para dar um valor em porcento. Então, finaliza aí uma taxa nominal. Entendido? Nominal no ano. Põe aí na cabeça. Ah, mas essa taxa aqui de 24% está muito alto, professor. Mas cuidado com o detalhe. É nominal ou efetiva? Ah, é nominal. Nominal, então, é no ano. Então, aí nós vamos entrar
Tem uma outra fórmula também, nós não vamos usar muito, olha lá, montante, que é o valor total do resgate. Quanto que eu resgatei junto com os juros? Em espécies, hein? Menos o inicial. Então, por exemplo, eu investi lá numa aplicação R$ 4.000, no final eu peguei R$ 4.700. Então, é 4.700 menos 4.000 dividido por 4.000. Nós vamos encontrar a taxa nominal que foi aplicada sobre esse investimento. E não esqueça, no final multiplica-se por 100. Isso aí, para chegar na porcentagem. E agora nós temos também a taxa efetiva. O que é a taxa efetiva? Diferentemente da taxa nominal, ela é geralmente usada quando o período de formação e incorporação dos juros coincide com o período que a taxa está se referindo. Entendeu alguma coisa? Nada, né? Calma aí, não apavora não. Essa taxa é resultante da aplicação periódica do juro previsto na taxa nominal. Então, para você entender a grosso modo, sem fazer bagunça aí na sua cabeça, pega a taxa nominal, foi aplicada ao ano. Então o ano tem quantos meses? 12. Então divide a taxa por 12. Ou seja, um exemplo bem básico. Se a taxa nominal foi de 12% ao ano, qual que vai ser a taxa efetiva? Se eu vou fazer o pagamento desse empréstimo, todo mês o período vai ser mês por mês. Então é pegar o empréstimo e dividir por 12. Então 12% dividido por 12, 1%. Então essa é a taxa efetivamente que eu estou pagando em cada período do meu parcelamento, que é de 1% aqui no nosso exemplo. Então bem prático, e para você não fazer confusão, é isso. É o que você efetivamente está pagando naquele mês ou quinzena, aí depende do período que você está pagando. Normalmente, geralmente, o período nosso é em meses, não é isso? Então, também temos uma fórmula aqui para a taxa efetiva. Você vai pegar os juros pagos pelo empréstimo em espécie, dividir pelo capital menos. Aí vai entrar taxa, saldo, médio, entre outras coisas, que são cobradas pelas instituições de empréstimo. Olha, isso nós não vamos entrar muito não, porque na verdade, na matemática financeira básica, né, é a taxa a variação percentual que nós já vimos nas aulas anteriores, é a grosso modo isso, né? Agora, pensar em taxa, saldo, o que eu tenho que tirar, o que o banco está me cobrando, isso são outros detalhes. Mas é só para você ficar por dentro a taxa efetiva e a taxa nominal de juros. E também tem uma outra formulazinha que nós não vamos usar na matemática básica, mas é bom para você tomar conhecimento sobre isso. Então, aqui nós finalizamos as principais taxas, que é a efetiva, a nominal e a real. A real nós não vamos entrar em detalhe, nós não vamos usar na matemática básica financeira. Então, a efetiva e a nominal, para você não ter dúvida. Tranquilo? Então, na nossa próxima aula do nosso curso Matemática Financeira Básica, nós vamos trabalhar com os tipos de juros. E são muitos os tipos de juros, mas que nós já sabemos que os mais comuns são juros simples e juros compostos. Então, eu fico por aqui e nos vemos na próxima aula do nosso curso. Até lá e um forte abraço.